Salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite para você que está aí do outro lado da telinha, se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like é muito importante para o YouTube estar divulgando cada vez mais os nossos conteúdos. Fechou? Vamos agora, galera, para o resumo do mercado da bola do Mengão. A janela fechou ontem, dia 2 de agosto. Agora somente contratações de jogadores sem clube, que podem assinar com os clubes brasileiros. Eu estou aqui com o Diego para estar comentando, para estar fazendo esse resumão. E aí, Diego, tudo bem? Salve, salve, rapaziada, beleza? Vamos lá, André. Vamos lá, tamo aí. Vamos lá, o Mengão contratou nessa janela, que assinou agora em julho, o Augustin Rossi, que foi a primeira assinatura de contrato, o Luiz Araújo, que veio da MLS, o Augustin Rossi veio do Boca Juniors, ele ficou sem clube ali, o Boca não quis vender para o Flamengo ali em janeiro, aí emprestou ele para o futebol árabe, o contrato dele se encerrou e ele assinou com o Mengão. O Luiz Araújo, o Flamengo gastou 8 milhões de euros, contratou o Luiz Araújo junto ao Atlanta United da MLS, e o Flamengo contratou o Alan junto ao Atlético Mineiro por 9 milhões de euros, mais adicionais ali de caso de título. Se o Alan for campeão pelo Mengão, vai ser a transação total no valor de 10 milhões de euros. Essas foram as contratações do Flamengo, muita especulação, mas o Flamengo ali foi pontual, trouxe um goleiro, trouxe um meia ali de lado de campo e trouxe um primeiro volante, que era uma das carências do elenco. E aí, Diego, esse resumão das contratações do Flamengo, a gente vai comentar de um jogador especial, depois que você fazer esse resumo todo aí. Diz aí pra gente o que você achou da janela, se o Flamengo foi bem, se faltou alguma posição para contratação. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria só enfatizar uma questão que, assim, a gente vem sempre falando isso, né? Mas o distanciamento que existe hoje no futebol brasileiro, do Flamengo para os demais, ele se transformou numa situação, ele está num tamanho tão grande, está tão absurdo, que o Flamengo, mesmo não conseguindo fechar todas as contratações que ele queria, o Flamengo investiu 91 milhões, ele investiu mais do que quase o triplo do que o segundo time que mais investiu, sendo que o Flamengo investiu buscando só tampar algumas carências do elenco. Ele conseguiu investir mais do que o triplo que o segundo colocado, praticamente o triplo, perdão. E o Flamengo investiu quase que a metade de todo o valor investido de todos os times da Série A do brasileiro. Somando todos os clubes, André, teve um investimento de praticamente, arredondando ali, 250 milhões, e só o Flamengo foi 91. Pra gente ter uma noção aí do tamanho e do distanciamento que o Flamengo tem para os demais times hoje em dia. Imagina se trouxesse ainda, né, o Claudinho ou o Wendel. Quer dizer, a distância hoje é surreal. Janela boa, eu acho que o Flamengo acertou em alguns pontos. Jogadores que, na verdade, ainda não foram tão testados assim. Precisam de mais tempo, por todas as questões de ter um elenco tão forte como o nosso. Eles ainda não tiveram aquela minutagem necessária. O Rossi, por exemplo, foi o primeiro a ser apresentado, nem jogou ainda, nem estreou a camisa do Flamengo, e hoje não dá para dizer que é nem tipo de injustiça, porque o Matheus Cunha vem agarrando e agarrando muito. O Luiz Araújo já estreou, fez algumas partidas, mas também não tem uma minutagem tão grande ainda para a gente fazer uma análise mais profunda, né, do desempenho dele. E o Alan, a mesma coisa. Veio de lesão, ficou muito tempo parado, já estreou, vem começando a ter mais oportunidades, e dos três é o que mais tem minutos já jogado. A gente já tem a expectativa dele começar a jogar como titular, por exemplo, até hoje mesmo, mas o São Paulo tem feito isso de forma gradual, né, devagarinho e tudo mais. Mas uma janela muito boa, são excelentes jogadores, os três são muito bons, acredito que dos três só o Alan mesmo chega para ser titular, o restante aí vai ter que brigar e mostrar muito serviço para conseguir ganhar alguma vaga, mas é o Flamengo ganhando sempre no elenco, né, profundidade, várias peças aí para serem opções aí para o São Paulo, enfim, foi muito bem. Porém, eu acho que o Flamengo poderia ter tido um mercado ainda melhor. Eu acho que ele se limitou muito em ficar ali. Lógico que eram excelentes contratações, tanto o De La Cruz quanto o Claudinho,
mas eu acho que o Flamengo se gastou muita energia ali, perdeu muito tempo, focou em duas contratações que a gente sabia desde o início que seriam dificílimas e acabou não explorando um pouco mais o mercado, outras opções que tinham aí. A gente, até ontem mesmo, o Lanzini acabou fechando com o River de graça. Era um jogador que, de repente, se o Flamengo tivesse feito um pouquinho mais de esforço lá atrás, poderia ter trazido ele e seria um excelente reforço para o time. E é um jogador que já estava sendo ventilado em vários clubes brasileiros aqui há algum tempo. Então acho que faltou um pouco de esforço do Flamengo tentar trazer o Lanzini. A lateral direita do Flamengo, que a gente sabe que é um ponto crítico. Hoje o lateral direito é um garoto de 18 anos e os demais não se firmam. Uma lateral esquerda que a gente sabe que o Felipe Luiz está no processo de aposentadoria. Então, fez essa troca, né, essa passagem de bastão para Ayrton Lucas. Mas é uma posição que o Flamengo tem que estar, no mínimo, né, mapeando o mercado com muito carinho, com muito cuidado, porque vai precisar contratar. Eu, particularmente, não acredito, em hipótese alguma, do Felipe Luiz permanecer ano que vem, mais uma temporada. Pelo histórico de lesão dessa temporada todinha, ele não vem conseguindo emplacar a quantidade de jogos, está sempre sentindo alguma lesão. Quando entra bem porque ele é um excelente jogador, ele é muito fora da curva, muito inteligente, mas a gente vê que o corpo está pedindo já para parar. Já tem uma idade avançada, então o Flamengo precisa contratar um lateral esquerdo. Mas no resto, o Flamengo foi muito bem, janela muito forte do Flamengo. E lamentável que a gente não conseguiu trazer, né, o substituto para o Arrascaeta. Como eu falei, o Lanzini poderia ser, o Claudinho, o De La Cruz, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem um plantel riquíssimo, fortíssimo, para buscar e lutar por disputar todas as competições que nós temos daqui até o fim do ano. E aí a gente tem certeza que esses ajustes que ficaram faltando, na próxima janela o Flamengo consegue tá resolvendo. Muito bom, muito bom. E mediante aí toda a situação do Pedro, essa situação de provável saída, o Flamengo só podendo contratar jogadores sem clubes, a gente selecionou aqui 3 possíveis reposições ali que o Flamengo possa ter no mercado. Lembrando que agora é só jogadores sem clube. E eu vou estar te passando, Diego, para você estar fazendo um comentário rapidinho sobre esses 3 jogadores aqui para o ataque que eu selecionei, caso o Pedro seja negociado. A gente tem o Morelos, Alfredo Morelos, que jogou no Rangers da Escócia durante 6 anos. A gente acompanhou muito o Morelos, hein? Morelos, um Acompanhou excelente muito. atacante, 27 anos, vai ser um desses jogadores. A gente também tem o Luciano Vieto, argentino, 29 anos, jogou contra o Flamengo no Al-Hilal, aliás, jogou muito bem contra o Flamengo. O Luciano Vieto, ele também está sem clube. E a gente tem um jogador já badalado, mas assim, para o fim de carreira, que são o Diego Costa, de 34 anos, que teve na última temporada no Wolverhampton, e a gente também tem, vou colocar mais um aqui na lista, o Alexis Sanches, o chileno, 34 anos, ele estava na última temporada no Olympique de Marseille e jogou bem no campeonato francês, marcou 14 gols, 34 anos, o Alexis Sanches também está sem clube. Esses 4 aí, Diego, para você estar comentando, caso o Pedro seja negociado, o que está sendo muito provável, porque já saiu a informação de que ele pediu para sair do Mengão. Bom, vamos lá. Dos 4, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, que a melhor opção, por mais que esteja com uma idade avançada, seria o Sanches. Porque é o seguinte, além de ser um jogadoraço, ele é muito bom jogador, é completo, faz gol de falta, enfim, chuta bem de fora da área, tem um contra um muito bom, ele é muito bom jogador, e desses todos, ele era o único que estava jogando ainda numa competição de alto nível e jogando com frequência, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? O Diego Costa estava no Wolverhampton, mas o Diego Costa era aquele reserva que entrava ali faltando 15 minutos para acabar o jogo, ele não conseguiu ter nenhuma sequência lá, não foi bem. O Alex Sanches não. O Alex Sanches, pelo contrário, ele estava jogando no Olympique de Marselha. O Alex Sanches, ele era titular com muita frequência, jogou a maioria dos jogos, fez muito gol, era um dos principais jogadores do time, era o cara que batia falta, que fazia tudo. Então, assim, ele sai da Europa agora, por mais que esteja com uma idade avançada, é lógico que está no descenso na carreira por conta da idade, mas é o que chegaria em melhor nível técnico.
É um jogador que vem de uma temporada muito boa na Europa. O Diego Costa não. O Morelos. A gente viu vários jogos bons do Morelos, mas a gente está falando de um campeonato que o nível técnico é muito baixo. A gente está falando dele jogar no segundo melhor time do campeonato escocês, onde existe uma disparidade absurda de Rangers e Celtics para os demais. É muito grande a diferença, o que faz com que fique até difícil você conseguir mensurar, né, a capacidade desse jogador, porque ele pega equipes muito frágeis, né? Então, assim, ele foi bem no Rangers? Foi. Mas, assim, sabe, é um campeonato que chega, vamos dizer assim, é meio covarde a diferença de técnica de um time para outro. Então, Fez uma grande campanha na Europa League, né? Foi. fez, mas, assim, eu não acho que. Eu não consigo ver, tipo, o Morelos chegando para poder jogar no Flamengo, entendeu? Com toda a cobrança, com toda a necessidade que a gente tem aqui, com... Hoje, dá para te dizer que a torcida do Flamengo ela é muito exigente. A gente se acostumou com coisa boa, vamos dizer assim. Então eu acho que o Morelos ele não teria essa cancha para poder vir e jogar aqui no Flamengo, não. Sinceramente. O Diego Costa, como eu falei, é um jogador que fim de carreira já, né? Não acho também que deveria vir. Pelo contrário, acho que o Diego Costa ele tinha que se aposentar. Eu acho que o corpo dele já se aposentou, só que ele esqueceu de ser avisado. E outro que poderia vir também, que, embora estivesse jogando num campeonato que não era dos melhores, não era um nível técnico muito alto, mas é um bom jogador, teve excelente passagem no futebol espanhol e tudo mais, e seria o mais novo de todos esses que a gente está falando. Eu acho que o Morelos ainda é um pouco mais novo, mas seria o Vieto, que eu acho uma boa contratação também. Eu acho que é uma aposta que vale a pena, principalmente porque a gente está falando de jogadores que estão assim, estão livres no mercado, viriam de graça, ou pagaria só a luva e tudo mais. Então, o Vieto, até pela idade, seria uma excelente contratação do Flamengo. Agora, em relação a nível técnico, eu acho que quem poderia dar um pouco mais de retorno ainda seria o Sanches. Mas, como a gente está falando de jogadores livres, André, nada impede de trazer os dois. Entendeu? Eu focaria nesses jogadores, porque, vamos ser sinceros, o restante não tem como. Né? O Diego Costa, o Morelos, não dá pra gente não. É isso, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.